dentro da igreja que eu mais sofri. Não, a gente vê aqui, cara, cristãos assim apontando o dedo, É o tempo católicos inteiro. Como você, como cristão, recebe tal pessoa? Quem que é a pessoa para julgar por que eu tô trazendo tal pessoa? Ah, você, Vilela, falou palavrão no episódio, não sei o quê, então você não é um cristão. E deve ser religioso que fala isso. Com certeza, só religioso que faz. É só religioso. Você sabe como que eu vou parar Deus dentro... vai pesar a mão sobre você. Que história é essa? Como que eu vou parar dentro de uma igreja evangélica? Um amigo meu era pastor na igreja, ele trabalhava comigo numa multinacional, onde eu era executiva, e ele me chamava diversas vezes para visitar a igreja dele. E um dia, não consegui mais driblar o convite, ele falou, hoje é domingo e eu vou pregar na igreja, vá me visitar com seu esposo, e eu fui. Na segunda-feira eu chego no grupo de casais da Igreja Católica que a gente participava. Quando eu me sento na frente de todas as pessoas, eu e meu esposo, o coordenador do grupo, nós começamos, boa noite, vamos começar a reunião. Ele falou, não, vamos começar não. Andréia e Jorge, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Falei, pois não. Ele falou, vamos contar a igreja? Não, olha lá, ele quer pôr fogo no parquinho. André e Jorge, nós não iremos começar a reunião sem antes você nos dar uma resposta. Eu falei, o que aconteceu, fulano? Ele falou, ontem vocês foram vistos entrando numa igreja evangélica. Falei, sim. Ô, louco. Falei, sim, nós fomos mesmo. Ele falou, a gente gostaria de uma resposta. Foi uma visita ou um posicionamento? Porque a depender dessa resposta, a gente nem continua a reunião. Eu falei, nós estamos falando, Vilela, de leigos. De movimentos pastorais que servem e só têm utilidade na igreja se for para agregar. Acrescentar. Pastoral na igreja só tem utilidade se for para agregar. Do contrário, é um peso. É um cadáver que os padres têm que arrastar pela igreja. Uma pastoral onde as pessoas não agregam. É um cadáver fedorento que a gente tem que arrastar. Pesado. E aí eu respondo, falei, até ontem era uma visita, a partir do seu posicionamento, agora é uma decisão. Agora nós estamos saindo e agora eu vou exercitar a minha fé dentro da vertente da igreja evangélica, até para experimentar outras possibilidades e me encontrar. Você entende? Enquanto o pastor ficou meses convidando ela para escutar ele palestrar no culto dele, ela que sempre foi católica, que sempre foi palestrante de... Todo mundo sabia que ela era católica, apostólica romana. Porque ela fez uma visita a um pastor, ela foi julgada pelo grupo que se sentem os donos da lei religiosa. Então, é dentro da igreja que nós somos tolhidos, que nós somos criticados, apunhalados, são os novos fariseus. E aí fica aqui uma crítica, e até os haters vão deitar em cima disso, mas tá tudo bem. A igreja evangélica, nesse ponto, ela é muito melhor de marketing. De acolhimento. Ela é muito mais acolhedora. E aqui eu vou falar como padre. Eu dou minha vida pela Igreja Católica, vocês sabem disso. Mas em questão de acolhida e respeito fraterno, a Igreja Católica é uma pequena aprendiz. Infelizmente. E a igreja evangélica é uma grande mestra nesse sentido. Não à toa atrai milhões e milhões de pessoas, especialmente no contexto de vulnerabilidade. Quando você pega no Rio de Janeiro, você tem um aumento da população evangélica que é algo desproporcional. Mas por quê? Porque as pessoas precisam de acolhimento. E nesse sentido, a igreja evangélica é muito mais acolhedora. Então, num contexto de vulnerabilidade social, a igreja evangélica cresce muito. E nós estamos falando de um contexto de sociedade onde está todo mundo exaurido, todo mundo cansado. Sem segurança, sem nada. Nós não temos estabilidade emocional, física, psicológica, política, moral, ética. E de repente você vai para um movimento de acolhida, de espiritualidade, as pessoas estão ali para te apontar dedo, para dividir, para criar pulsões de ódio, né? Então por isso que eu falo, essa pequena senhora de 2000 anos de idade, que é a Santa Igreja Católica, por conta dos homens que fazem parte dela, ela ainda é uma criança engatinhando, uma pequena aprendiz em matéria de acolhida e respeito ao próximo. Essa é uma grande verdade. E em relação ao que podem te perguntar também, sempre, padre, sobre os erros do passado, na Idade Média, Inquisição e tudo mais. O que você tem que falar dessa história? Eu sou professor de História da Igreja, né? E eu acho interessante que tudo precisa ser estudado, Vilela, dentro do contexto da época. Claro. Quando nós separamos a história da Igreja do contexto da sociedade do Império Romano, da história do mundo,
do período filosófico, do período teológico, nós vamos enxergar só a desgraça. Porque, de fato, foi uma instituição perversa neste período. Só que nós temos que entender quem é que praticava a perversão. Então, a igreja errou. A igreja errou pela perversão de quem estava no poder. E quem estava no poder não eram cristãos de verdade. Eram interessados em títulos e poderes que tinham sobrado do Império Romano e que a igreja agora distribuía de acordo com os clãs familiares. E essas pessoas, para receberem títulos, se batizavam, se autodenominavam cristãs para serem aceitas dentro das normativas que a igreja tinha agora e que tinha absorvido do Império Romano. Mas nós tivemos no trono de São Pedro, na cátedra de Pedro, ou seja, o bispo de Roma, o Papa, nós tivemos papas que nunca acreditaram em nosso Senhor Jesus Cristo. O quê? Estavam ali apenas por título. Chegaram ao trono de Pedro por conta de política. Se batizaram para poder ter títulos. Por isso nasciam as aberrações. Então nós não podemos dizer a Igreja Católica. Nós estamos falando de 2000 anos de história. Você quer falar de qual período? Idade Média? Vamos falar de 500 anos, 400 anos de Idade Média, 600 anos? Vamos delimitar o espaço? Porque a Igreja não foi durante 2000 anos o que ela foi na Idade Média. Então nós temos que entender, e aqui a razão é fundamental. Porque a igreja de Jesus Cristo, que nasce com Cristo a partir dos apóstolos e da sucessão apostólica, é a mesma igreja que está viva hoje. Pedro está vivo em Francisco, assim como os 12 apóstolos estão vivos nos bispos. É a mesma igreja. Eu não posso dizer que esta igreja é a mesma que cometeu tudo o que aconteceu na Idade Média, porque ela não está presa na Idade Média. Nós temos 2000 anos. A Idade Média foi um passado da igreja, corrompido por poderes que em momento nenhum se interessavam por Deus. Se interessavam pela política e por títulos humanos. E para o contexto filosófico, social e político da época, era interessante. Então não é eximir a igreja de culpa, mas não é olhar para a igreja de hoje e dizer: hoje vocês são culpados pelo que aconteceu há 500, 600 anos atrás. Entendi. Né? Porque é uma ignorância dizer isso. Ah, mas vários papas pedem perdão. É o mínimo que o líder de um movimento como a Igreja Católica, que é a maior instituição de congregação de pessoas, tem que fazer. E a mais longeva. Reconhecer, né? a mais longeva e a maior. Né? O próprio Chico Xavier, uma vez perguntaram para ele no Pinga Fogo se o espiritismo ia crescer, se era a pretensão do espiritismo do Brasil passar à Igreja Católica. E ele falou: jamais. E se o espiritismo um dia pensar sobre isso, o espiritismo precisa acabar. Porque nenhuma religião tem a competência e a sabedoria para poder reunir tantas pessoas em pró da mesma ideia e do mesmo objetivo. A Igreja Católica, ela é fundamental para o mundo. Isso saiu da boca de Chico Xavier. Que eu falo Chico Xavier porque é o grande nome do espiritismo no Brasil, na América Latina, e se tornou mundialmente conhecido. O povo às vezes me chama de espírita, me chama de macumbeiro, porque eu transito nesse mundo. Então, se a gente tirar a razão das coisas, Vilela, a gente vai entrar na ignorância total.